Então, a ação de impugnação ao registro de candidatura. Essa ação é muito importante para a gente, tem muito trabalho para a gente trabalhar nessa ação, porque vamos primeiro falar um pouquinho sobre a convenção partidária. Eu falei para vocês ontem, convenção mudou bastante em relação ao que era antigamente, porque a partir desse ano será possível, em tempo de pandemia, fazer a impugnação ao registro de candidatura por meio, fazer a convenção partidária por meio digital. Então, para quem está lidando hoje com o direito eleitoral, primeiro contato, o que acontece na convenção partidária? A convenção é um ato formal, esse ato ele é realizado, tem um previsto período legal colocado, né? Normal na lei, esse ato deveria ser praticado entre 20 de julho, perdão, e 5 de agosto. Agora, com a nova emenda constitucional 107, esse prazo mudou. Esse prazo não é mais o prazo de 20 a 25 de 20 de julho a 5 de agosto. Agora nós temos um outro prazo, que é de 31 de agosto a 16 de setembro. E daí, esse prazo agora, ele foi estendido, adiado, melhor dizendo, para 31 de agosto a 16 de setembro, e é o começo de tudo. Então, quer dizer, é o momento de se formalizar, por meio da convenção partidária, as candidaturas. Convenções são isso. E com a pandemia, o TSE, pela primeira vez, admitiu que essa formalização ocorresse por meio digital, por meio virtual, como nós estamos fazendo na nossa aula de hoje. Bom, colocada essa informação, o que nós temos de importante aqui? Vai ter que se dar publicidade, então provavelmente o TSE vai colocar forma de realizar essa convenção partidária. Eu imagino que essa convenção partidária será feita, uma das propostas que a Academia Brasileira de Direito Eleitoral fez foi que fosse realizada com ata notarial, então por meio de um tabelião que desse a segurança jurídica de que aqueles fatos narrados ali da ata são verdadeiros, mas eu vou contar um pouco da minha experiência em relação a essas convenções, porque sempre dá problema. Certa vez, eu estava no município, isso foi em 2012. 2012, eu estava num município pequeno fazendo a ata de convenção, né, de um partido, o prefeito indo para reeleição e tentando fazer lá a aglomeração política, né, o seu grupo político e tudo mais. Daí chega um sujeito lá, muito jovem e tal, e eu falo, eu quero os livros atas dos partidos para que eu faça a convenção. Alguém aqui já participou, já fez esse tipo de trabalho em convenção partidária? Eu acho que se alguém pode compartilhar aqui comigo também essas experiências. E é sempre aquela bagunça, né? Um monte de gente, discursos políticos inflamados, aquela coisa toda. E esse rapaz chega com um caderno plastificado ainda dentro do saquinho plástico. E eu falei, cadê a sua ata? Ele, esse aqui, toma aqui. Eu falei, isso aqui não é uma ata, isso aqui é um caderno. Isso aqui não é um caderno que você comprou, bonito, de capa dura, tudo mais. Você deve ter comprado numa livraria qualquer aqui. Não, mas essa aqui é minha ata. Eu falei, a ata não é isso. A ata é um documento, é um livro aberto pelo Poder Judiciário Eleitoral, vai ter o carimbo do cartório eleitoral, a assinatura do juiz, a assinatura do cartorário, e aí sim ele passa a ter validade jurídica. Esse livro ata só desta forma. Então não basta simplesmente você comprar um caderno e falar, toma aqui, isso aqui é minha ata, porque isso não é ata. Muito importante essa informação. Daí, como não tinha, eu acabei não permitindo ali, eu falei para o prefeito, o senhor que sabe, mas a minha opinião jurídica é que não faça a coligação com esse partido, porque se você fizer, corre o risco de ter indeferido o DRAP, que é o documento de regularização de atividades partidárias. E sem o DRAP não tem candidatura. Se o DRAP for indeferido, não tem jeito, as coisas não vão acontecer, você não vai conseguir o registro de candidatura.
Tem muita gente que não dá a devida importância para esse momento formal de realização de atas, porque acha que vai dar tudo certo no final e não dá. Eu dou o exemplo para vocês de 2012, a cidade de Luisiânia, interior de São Paulo, comarca lá de onde eu estou indo hoje, de Penápolis, e eu dou esse exemplo porque é um exemplo que ficou bem conhecido. Também tive a alegria de tocar esse processo, mas serviu de lição para mim e acho que para todo mundo, né? O que aconteceu em Luisiana em 2012? O vice-presidente do partido e o tesoureiro do partido, do DEM, na época, eles procederam uma impugnação, fizeram uma impugnação do... Aliás, eles resolveram fazer a coligação com um partido. E o presidente do partido, o presidente resolveu fazer a coligação com outro partido. Então, olha que maluquice, olha que loucura. Os caras fizeram cada um a sua convenção partidária, cada um do seu lado, cada um, portanto, com um grupo político, e chegou ao conhecimento da Justiça Eleitoral duas atas, o partido tem coligado duas vezes, de um lado e de outro. O que aconteceu aí? A Justiça entendeu como válida aquela assinada pelo presidente do partido e como inválida a convenção realizada, a assinatura pela pessoa que não era o presidente do partido, entendeu? Então, o que acontece nesse caso de dissidência partidária? Está sendo colocado, muito bem colocado aqui. Aconteceu que o partido teve o DRAP indeferido, ou seja, caiu a chapa inteira, o candidato a prefeito, candidatos a vereador, candidato a vice-prefeito, a chapa inteira de Luisiânia, em 2012, caiu a chapa toda porque teve o DAP indeferido. E daí não teve jeito, gente. Eu fui contratado depois para fazer a defesa, eu fui contratado para fazer TSE nesse caso. No TSE, então, ministra Luciana Lossi, eu falei com ela, e qual que era a nossa ideia, né? Teoria dos frutos aproveitáveis. Retirar o pessoal do DEM, falando, olha, o DEM, infelizmente, teve o registro aí com esses problemas, mas aproveitar os atos lícitos e de boa fé praticado por outras pessoas, pelos terceiros, e não só pelo DEM. Não teve jeito, a coligação estava feita, indeferiu o DRAP e todo mundo perdeu, e o prefeito, eu imagino que deve ter tido um governo muito tranquilo naquela ocasião, porque ele conseguiu fazer uma eleição e depois uma Câmara Municipal com 100% do seu grupo político. Então, foi assim que foi realizada a aderência popular. Vamos então, convenção partidária, vocês entenderam, é esse ato formal previsto em ata. Agora, como é que funciona processualmente falando a convenção? A convenção e a impugnação. Pode passar, João, ir para o próximo slide? Passa, por favor. Esse daqui, ó. Objetivo da ação de impugnação de registro de candidatura. Então, convenção partidária. Estou dando uma parte de direito material para vocês, para que vocês entendam como é que funciona a impugnação. Se só tiveram uma aula de direito eleitoral, é importante fazer essa contextualização. Então, fiz a convenção com todos esses atos formais, a convenção com todas essas chatices formais que devem estar colocadas. Depois da realização da convenção, eu pego e falo que tenho que levar o cartório até 24 horas o resultado da convenção partidária. Beleza, ok? Feito o resultado da convenção. Depois eu tenho o registro de candidatura. Naquele cenário anterior, o cenário de 2000, antes da emenda constitucional 107, eu tinha que fazer o registro de candidatura até 15 de agosto. Agora, o registro de candidatura deve ser feito até dia 26 de setembro, tendo em vista a emenda constitucional 107, que alterou a data das eleições para 15 de novembro.
Ok? Então, coisa que mudou essa semana. Se eu estivesse dando essa aula sábado passado, eu estaria ainda falando da, da data anterior. Ok. Registro de candidatura. Registro de candidatura é de um sistema chamado Candex. Candex com X. Aqui que é isso, professor? É um sistema chato, tão chato quanto o PJE, para você fazer o registro de candidatura. É um verdadeiro inferno, porque são uma série de documentos que você tem que ir colocando ali, carregando o sistema, para registrar a candidatura. Eu aposto um carro com vocês que vai ter muita gente que não vai conseguir fazer o registro de candidatura porque não vai conseguir mexer no Candex. Então, esse é o primeiro ponto aí, registro de candidatura digital nessas eleições. Ah, como é que foi em 2016? Em 2016 você ia no cartório com toda a documentação, entendeu? Chegava lá às 18h58, 2 minutos para fechar o cartório eleitoral, com aquele mundo de um porta-mala do carro inteirinho, cheio de documentos, e entregava. Eu falei, ó, vim registrar minha chapa aqui. Não é mais assim agora pelo Candex. E os processos judiciais acontecem pelo PJE, aquele sistema delicioso de você mexer. O doutor Calel está aqui na sala comigo, né? O Calel, que também é da USP Ribeirão, foi meu aluno na outra pós-graduação, trabalha comigo, não me deixa mentir. Como que é gostoso trabalhar o processo judicial eletrônico, que é o PJE. Então, você, pelo PJE, faz a impugnação ao registro de candidatura. Como que isso se dá na prática? Fez o registro, 5 dias para você promover a impugnação. Fiz o registro de candidatura, foi feito o registro de candidatura, vai sair o mural eletrônico, lembre dessa palavra, né? Dessa nomenclatura, mural eletrônico. Quais são as pessoas que pleitearam esse registro de candidatura? Então, tecnicamente falando, eu sei que vocês não vão sair falando isso por aí, você é candidato a candidato, tecnicamente dizendo, porque a pessoa só se torna oficialmente candidato no momento que ele tem o registro de candidatura deferido. Antes do deferimento formal pelo juiz eleitoral da registro de candidatura, daquela candidatura, ele é candidato a candidato. Então, claro que você não vai falar para o seu cliente lá, que é o sujeito que é médico, que é engenheiro, que não tem nada a ver com o mundo jurídico, que ele é candidato a candidato, senão ele vai te bater, ele vai achar que você está louco. Mas, na verdade, tem essa nomenclatura aí exata e tudo mais. Então, o sujeito é candidato a candidato. 5 dias para promover a impugnação. Daí, quem que pode promover a impugnação? Vou colocar no slide seguinte, mas eu vou falar para vocês já agora. Partido político, candidato ou coligação. Lembrando que ontem eu falei para vocês dessa questão importante das coligações. Se o partido está coligado, deve fazer a impugnação ou entrar com as outras ações eleitorais em nome da coligação e não em nome do partido. Então, importante que se coloque isso. Qual que é o objetivo da impugnação? Tutelar a normalidade e a legitimidade das eleições. Evita candidaturas ilegais e viciadas. Impede que candidato escolhido em convenção partidária seja registrado em virtude de não atendimento de requisito legal ou constitucional. O objetivo é o ataque ao registro. O objeto é o ataque ao registro. Pode passar, por favor. Agora sim. Natureza jurídica. Natureza jurídica da ação de impugnação ao registro de candidatura. Artigo 3º e seguintes da Lei da Inelegibilidade, que é a Lei 64/90, que daí, o que acontece num caso como esse? A Lei Complementar 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa, ela trouxe uma série de novas hipóteses de inelegibilidade. Essas hipóteses estão previstas, portanto, numa lei complementar, de natureza infraconstitucional, evidentemente, uma norma de eficácia contida na Constituição, dizendo que lei complementar regulamentaria a matéria, regulamenta, no caso, pela Lei Complementar 64 de 1990, que foi alterada com uma série de novas possibilidades com a Lei Complementar 135 de 2010.
Então, essa é a configuração, a roupagem jurídica da lei da ficha limpa, lei das inelegibilidades, lei da ficha limpa, lei complementar 135, e também do que nós trabalhamos aí com as impugnações. Passado esse prazo de 5 dias. Então, 5 dias você vai lá e protocola a impugnação ao registro de candidatura. Protocolou a impugnação ao registro de candidatura, você tem 7 dias para fazer a defesa, dizendo que a inelegibilidade não é pertinente e tudo mais. Então, 7 dias para fazer a defesa. Esse é o prazo legal. Eu gosto de dar ênfase nesses prazos, por quê? A campanha tem só 45 dias, então você joga com o calendário. 5 dias para impugnação, 7 dias para fazer a defesa. Depois esse processo vai ao Ministério Público, ou vai oferecer cota do MP, vai ao juízo eleitoral, o juiz vai decidir, depois 3 dias para recurso, 3 dias para contrarrazão. Então, nada, você ganha quase um mês aí numa situação como essa, quase um mês numa campanha de 45 dias, é bastante tempo. E o processo vai para o Tribunal Regional Eleitoral para que o TRE assim decida. Chega no TRE, sorteado, é designado o relator, caso não tenha nenhum processo daquele município já sendo julgado no TRE, porque daí o relator estaria prevento todos aqueles processos, prevenção, seriam distribuídos por prevenção ao mesmo relator. Uma situação como essa, você tem um novo relator, vai ser feito o relatório, ele vai levar o processo a plenário para julgamento pelos pares da corte, será possível a sustentação oral de advogado, então é sempre legal fazer entrega de memoriais de sustentação oral, principalmente nesse tipo de processo, uma coisa que eu faço bastante e gosto de fazer, que é importante que você chame atenção, e o processo é julgado, às vezes, na véspera ou na antevéspera das eleições, na sexta-feira, antevéspera das eleições, 8 horas da noite, no TRE, ou então passa e é julgado só depois. Então, nós temos aí, tem gente que joga com isso para que você possa fazer uma candidatura. Ah, mas o cara é ficha suja. Ué, mas ele tem garantido a vigência do artigo 16, 16A e 16B, dizendo que os atos de campanha são lícitos por conta e risco do candidato. Então, o próprio candidato ele pode levar a sua candidatura subjúdice, ainda que tenha o registro indeferido em primeiro grau, e levando esse registro até o final, caso ele vença, esses votos são contabilizados. Se ele não vencer a impugnação, a votação dele sai zerada, 0 votos. Se ele vencer, esses votos são contabilizados finalmente. Isso aconteceu várias vezes, um dos exemplos mais famosos, o exemplo do Paulo Maluf. Paulo Maluf teve o registro indeferido do TRE, foi para a eleição dessa forma, 0 votos. Do TSE, ele conseguiu, por 4-3, vencer lá o registro de candidatura dele e conseguiu registrar a própria candidatura, conseguiu o registro de candidatura, como já tinha passado as eleições, acabou sendo diplomado. Então, isso aconteceu lá com o Paulo Maluf também. Imagino que todos vocês se lembrem desse episódio. Ação declaratória. Ação declaratória, ela não constitui a inelegibilidade, ela apenas reconhece. Então, o que a ação de impugnação de registro de candidatura diz? Ela não constitui a inelegibilidade, ela não vai criar uma situação de inelegibilidade, ela vai reconhecer algo que já está no mundo jurídico por meio das situações. Transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado o registro ou cancelado se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma se já expedido. Então é assim que você derruba por meio da ação de impugnação ao registro de candidatura. Pode passar, por favor. Cabimento e consequências. Quando a ausência de condição de elegibilidade ou presença de causa de inelegibilidade. Gente, tem situações aí que eu preciso passar um pouco de direito material para vocês, para que vocês compreendam. Bom, primeiro, condição de elegibilidade
e causa ou hipóteses de inelegibilidade. Condição de elegibilidade e causas de inelegibilidade. Primeiro, a gente tem que pensar o que é constitucional e o que não é constitucional. O que nós colocamos como condição de elegibilidade está lá previsto na Constituição Federal. Eu vou ler para vocês aqui, ó, Constituição Federal. Bem, se alguém tiver aí a Constituição fácil também, abra comigo lá no artigo 14, que vocês vão ver, entendeu? Vamos lá no artigo 14 da Constituição Federal, artigo 14, e depois o artigo 16. Aberto. Ó, você tem lá, artigo 14, a soberania exercida, tal. Essa parte interessa para a gente. Daí fala, parágrafo 1º, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios, tal. Daí o parágrafo 3º, são condições de elegibilidade na forma da lei: a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima, daí eu não vou ler para vocês idade mínima para cada um dos casos, e são, lá no parágrafo 4º, são inelegíveis os inalistáveis, os analfabetos, e continua por assim dizer. Bom, o que eu tenho para dizer aqui? Esses primeiros aqui, ó, nacionalidade brasileira, pleno exercício de direitos políticos, alistamento, domicílio eleitoral na circunscrição e filiação partidária, são causas de inelegibilidade ou condições de elegibilidade previstas no texto constitucional. Ou seja, eles devem ser objeto de impugnação ao registro de candidatura, porque previstos no texto constitucional. Também está previsto na ação de impugnação as hipóteses de inelegibilidade infraconstitucionais, que são aquelas previstas na Lei Complementar 64/90. Então, lá no parágrafo 1º da Lei Complementar 64/90, você consegue fazer todas as outras hipóteses de inelegibilidade. Qual que é a diferença entre uma e outra? Tecnicamente falando, mas principalmente na prática. Uma está prevista na Constituição, o outro não. Uma vai acontecer a preclusão se você não impugnar. Eu não impugnei o cara que tinha contas rejeitadas. Contas rejeitadas, está no texto da Constituição? Não está. Então, o que vai acontecer? Perdeu. Ou, como diz o vice-presidente da República, o Mourão perdeu o Playboy, né? Esses dias ele deu uma declaração dessa forma. A frase é dele agora. Mas o que vai acontecer numa situação como essa? Você perde a possibilidade da impugnação. Então, se você tem lá o seu cliente, alguém que você atua, que ele tem uma reprovação de contas no Tribunal de Contas, que ele tem uma condenação por uma improbidade administrativa, que ele tenha alguma situação que deixe numa causa ou hipótese de inelegibilidade, ou seja, esse item segundo aqui, a presença de causa de inelegibilidade, isso é infraconstitucional, está previsto na lei da ficha limpa. Bom, nesse caso, você reza para que ninguém veja. Mas acontece de ninguém ver? Acontece. Tem uma cidade aqui perto, de Cotia, próximo aqui a São Paulo, Grande São Paulo. Eu tinha um sujeito na eleição de 2016 que eu tinha preparado já a defesa, fazendo o rascunho, a minuta de uma defesa de impugnação bem pesada para ele em 2016, e chegou o registro de candidatura. Quando eu vi o registro de candidatura dele, simplesmente ninguém fez a impugnação, ele teve o registro deferido de uma maneira maravilhosa. Por isso que eu achei, isso serve como dica para vocês que atuam na área eleitoral. Cobre antes, porque ele já tinha pago já a defesa, sabendo que ele ia ser impugnado. Eu falei, levante as mãos para o céu, o senhor não foi impugnado, que ótimo, ainda bem, graças a Deus, né? Então, receba antes, porque se eu tivesse ter que cobrar depois, ele com certeza não pagaria. Bom,
Então, e quando é constitucional? Quando é constitucional, você pode impugnar agora ou deixar para a ação de impugnação de mandato eletivo, a AIME, que eu vou tratar daqui a pouco. Então, essa é a diferença. Muita atenção aqui. Num caso é constitucional, no outro caso é infraconstitucional. Quando é constitucional, você pode levar também o objeto da AIME. Lembra que eu falei ontem para vocês da situação da prefeita de um determinado município condenada em segundo grau, que não teve ajuizada uma ação de impugnação correta, né, porque era só o PP que fez a impugnação e, na verdade, estava coligado. Então, teve essa ação extinta sem resolução do mérito e não houve mais a possibilidade, por se tratar de uma situação, causa de inelegibilidade infraconstitucional, não teve a possibilidade de levar isso ao Poder Judiciário depois por meio de AIME. Certo? Vamos lá. Possíveis consequências. Indeferimento do registro, quando julgado anterior à análise do R7, do registro de candidatura. Cancelamento do registro, se já deferido. Anulação do diploma, quando já expedido. Anulou o diploma, o que acontece? Cassação do mandato e novas eleições, tendo em vista a alteração legislativa de 2015. Antes, assumia o segundo colocado. Agora, novas eleições. Pode passar, por favor. Competência. Determinada de acordo com o estabelecida pelo registro de candidatura. Daí aquela competência, não vou perder tempo com isso. TSE, caso de presidente da República, TRE, quando senador, governador, vice-governador, de Estado ou do DF, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. E juiz eleitoral, que mais interessa para a gente nas eleições municipais, quando candidato a prefeito, vice-prefeito ou vereador e vereadora. Vamos adiante, meu povo. Vamos adiante que a gente vai chegar. Legitimidade. Caberá a qualquer candidato, partido político, coligação ou Ministério Público no prazo de 5 dias contados da aplicação do pedido de registro de candidatura e impugná-lo em petição fundamentada. Então, a impugnação pode ser feita aí. E a impugnação sempre mediante a contratação do cargo mais lindo, da profissão mais maravilhosa que existe no mundo, que é a profissão de advogado. Então, é sempre por meio da contratação de advogado. Nesse caso, você tem que fazer por meio de advogado. Natureza, concorrente e disjuntiva. Pode passar. Uma coisa importante. Mas eu sou cidadão. Tem sempre aquele cidadão lá, né, aquele espírito de porco no município que nos procura e fala, eu quero impugnar a candidatura do fulano. Eu pergunto, o senhor é candidato? Se você for candidato, você tem legitimidade ativa para assim fazê-lo. Se não, você tem duas possibilidades. Ou leva o conhecimento dos fatos ao Ministério Público, o Ministério Público decide se faz a impugnação ou não, ou leva a conhecimento do próprio juiz eleitoral, faz uma petição fundamentada em conhecimento do próprio juiz eleitoral para que ele decida ou não, levando essas informações como alguém do povo, sobre a inelegibilidade de determinado pretenso candidato. Mas, nesse caso, é bom ressaltar que você não é titular da ação. Titular da ação são só esses legitimados. Então, no caso aqui, eu estou falando, o Ministério Público é legitimado para propor ação, assim como os outros legitimados que eu já falei. Então, Ministério Público, distribuído conforme o âmbito de atuação, impugnação por parte de outros legitimados não exclui a atuação ministerial. Então, sempre digo, você faça a impugnação junto, não deixe dentro de, como possibilidade de só o Ministério Público fazê-lo. Se o Ministério Público não fizer, você está ferrado, entendeu? Eu já vi situações aí muito malucas de eu fazer impugnação ao registro de candidatura, o Ministério Público não atuar, não fazer impugnação e ainda dar cota aparecer dizendo que o cara está ilegível. E daí a gente tem que virar o jogo e fazer aquela situação vergonhosa que é o parecer ministerial na segunda instância ser completamente diferente do parecer da primeira instância, mostrando como absurda foi ao parecer da primeira instância, entendeu? Então,
E isso é bem comum em se tratando de direito eleitoral. Para que vocês saibam, um dos casos mais bizarros que eu já atuei, esse caso é lá de Penápolis, e esse merece toda a loucura do mundo. Eu posso passar para vocês depois a cópia integral dos autos e até também o acordo, que é muito interessante, porque o membro do Ministério Público, na verdade, a promotora eleitoral lá daquele município, ela impugnou a sua própria estagiária. Isso mesmo que estou falando, não fique assustado. Ela impugnou a própria estagiária porque ela disse que a estagiária não tinha se desincompatibilizado do cargo. A bem da verdade é que ela queria que a menina saísse do gabinete dela logo, então ela fez impugnação ao registro de candidatura da própria estagiária, que era a menina que queria ser candidata a vereadora daquele município. Eu, nessa situação, tive a surpresa do registro da moça ter sido indeferido pelo juiz eleitoral. Fizemos o recurso, e eu me lembro que quando eu fiz a sustentação oral no TRE desse caso, gente, o que aconteceu aí? Os novos juízes estavam tomando posse, então estava lotado o plenário do TRE com os juízes que tinham recém passado no concurso. Tinha, inclusive, bastante gente da minha sala na faculdade. E daí eu comecei a sustentação oral falando assim, olha, isso aqui é o que vocês não devem fazer na primeira instância para não passar vergonha aqui no tribunal. Porque ninguém... Daí eu comecei a falar, estagiário não é cargo público. Eu tenho aqui em minhas mãos e dados autos a lei orgânica do Ministério Público que não deixa dúvida. Estagiário não é promotor. E ninguém dá carteirada ser estagiário. Ou seja, a ideia da desincompatibilização é justamente o sujeito não se valer do seu cargo para conseguir votos. Ninguém chega no eleitor e fala, eu sou estagiário do MP, você tem que votar em mim, entendeu? Então, evidentemente que é o único caso, não tem jurisprudência sobre isso, fora esse caso, e o registro da moça foi deferido em segundo grau, porque efetivamente não faz nenhum sentido, né? Então, Ministério Público, não deixe na mão do Ministério Público, simplesmente faça as impugnações, atue, ou então, como está pelo menos dizendo aí o Leandro, faça a notícia de inegibilidade, mas não tem a natureza de ação. Bom, pode recorrer ainda que não tenha oferecido impugnação do pedido de registro de candidatura. Por que o Ministério Público pode recorrer ainda que não seja ele o titular da ação? Porque muitas vezes tem um conchavo político na cidade, alguém fala, deixa disso, toma um dinheirinho aí e tudo mais, você não precisa recorrer. Então, quando isso acontece, o próprio MP recorre, ele pode assumir para si a titularidade da ação. Impedimento ao membro que tenha disputado o cargo eletivo, integrado no diretório do partido político ou exercido atividade política partidária nos últimos 2 anos. Então, quer dizer, o membro do Ministério Público que tem atividade partidária não pode. Mas membro do Ministério Público pode ter atividade partidária? Pode aqueles que entraram na carreira antes da Constituição de 88. Antes da Constituição, o MP ainda podia ter atividade política partidária. Agora não pode mais, então, quer dizer, a maior parte dos promotores e hoje que estão, evidentemente, principalmente na primeira instância, eles não têm mais essa situação permitida. Também. Pode passar. Passiva, pré ou quase candidatos. Lembra aquela história maluca que eu falei para vocês? O cara que é candidato a candidato, candidato a candidato. Cidadãos escolhidos em convenção partidária com requerimento de registro de candidatura já protocolizado na Justiça Eleitoral. Mais de uma impugnação em relação ao mesmo candidato. Processos unidos em julgamento simultâneo, aplicada a conexão probatória. Então, se todo mundo impugnar, todo mundo é titular da ação, então todo mundo pode impugnar? Sim. Lembra lá do registro de candidatura do Lula em 2018. Todo mundo fez a impugnação porque todo partido queria lá fazer a sustentação oral para deitar em cima do Lula, falar que ele era inelegível, que ele era ficha suja, etc, 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 etc. Então, todo mundo teve direito à voz, inclusive da sustentação oral, contra o Lula. Eu acho que todos se lembram desse episódio. Inclusive, quase todos os advogados desse caso eram nossos amigos. Então, tanto do lado quanto do outro, eu acompanhei bastante essa situação. Pode passar, por favor. Litisconsórcio.
Ativo, possível. Legitimidade ativa concorrente. Ou seja, todo mundo pode impugnar. Nós falamos sobre isso. Passivo, não há exigência de formação de desconsórcio passivo necessário entre os postulantes a cargos majoritários. Não há exigência de forma de desconsórcio passivo necessária entre candidatos e legendas. E o TSE admite participação de outro componente da chapa, vice-suplente na qualidade de assistente simples. Pode continuar. Dica aí. Então, falando para você... Não, é isso, procedimento. Sempre que você fizer a impugnação, o assistente pode entrar como interessado o vice, entendeu? Porque, nesse caso, o vice ele vai ter a sua situação também tida como atingida, né? Mais diferente da AIGE, da AIB, que daí o vice é desconsórcio passivo obrigatório, porque não existe prefeito sem vice, não existe governador sem vice, não existe presidente sem vice. E alguém já perguntou ontem nas perguntas aqui pelo chat, mas eu devo falar para vocês. Gente, a tese é o seguinte: você, enquanto prefeito, tem uma situação indissociável do vice e vice. Isso já foi debatido pelo TSE quando do julgamento da AIGE Dilma Temer, que foi julgada improcedente, mas o TSE já se debruçou nessa situação, dizendo que não existe divergência entre a candidatura do presidente e do vice. Então, o vice ele participa e ele é o custo político dele estar junto. Então, não tem como proceder essa divisão. O TSE já tinha decidido por isso, e se não bastasse, a própria legislação e principalmente a doutrina já tinha apontado dessa forma aos vices. Mas voltando, prazos contínuos e peremptórios, correm de secretaria ao cartório, não suspendem aos sábados, domingos e feriados. Ou seja, se você quer fortes emoções na sua vida, vá para o direito eleitoral. E o artigo 16 da Lei Eleitoral, Lei das Inelegibilidades. O prazo que se refere ao artigo 3º, os seguintes desta lei complementar são peremptórios e contínuos e correm em secretaria ou cartório. A partir da data de encerramento do prazo para registro de candidatos, não se suspendem aos sábados, domingos e feriados. Devem ser propostas até 5 dias contados da publicação do edital relativo ao pedido de registro. Próximo. Olha lá. Inicial, fundamentada, indica meio de prova, se for o caso, rol de testemunhas. Então, aí cabe dilação probatória, diferente da representação. Tribunais não têm exigido subscrição de advogado em sede inicial, somente em recursal. Contestação, prazo, 7 dias a partir do encerramento do prazo para apresentação de impugnações. Indica-se juntar documentos, testemunhas e requerer produção de provas. Impossibilidade de reconvenção. Não teria nem como imaginar reconvenção numa situação como essa, né? Transcorrido o prazo de resposta, não havendo necessidade de provas em caso de revelia, a autoridade judicial profere o julgamento. Havendo necessidade de instrução probatória, previsão de 4 dias para inquirição de testemunhas em assentada única. Assentada única. Então, o que isso quer dizer também? Você tem as suas testemunhas, se vira e leva essas testemunhas para o julgamento, para o dia que for feita. Nada de ficar esperando que essas testemunhas sejam devidamente intimadas. Aqui não é CPC, não é CPP, não é nada disso. O sujeito tem que ir lá, você leva a testemunha, você mesmo que está trazendo a pessoa, você que é o autor da ação ou que é o réu dessa ação, tem que levar as testemunhas que você julgar necessárias. Permite dilação, órgão jurisdicional responsável realizará todas as diligências necessárias nos 5 dias subsequentes. Pode passar, por favor. Transcorrido o prazo de dilação probatória, partes apresentam alegações finais em até 5 dias, autos conclusos para julgamento do dia imediato, exceto a eleição municipal, prazo de 3 dias para julgamento. Julgamento. Artigo 7º, parágrafo único. O juiz tribunal formará sua convicção pela livre apreciação de provas, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegadas pelas partes, mencionando,
na decisão o que motivar o seu convencimento. Ou seja, aí você tem uma situação que o juiz pode ir além daquilo que foi colocado na inicial ou trazido como prova pelas partes. Próximo, por favor. Procedimento. Efeito da sentença. Condenatória. Nega o registro quando não concedido. Cancela o registro quando já aceito. Declarar nulo o diploma quando o candidato é eleito. Eficácia não depende do trânsito em julgado. Para vocês terem uma ideia de situações bizarras Brasil afora, em Bom Jesus, Rio Grande do Sul, o prefeito o Ricardo Becker, ele tinha uma situação bastante diferente. Bastante diferente, para dizer o mínimo. Lá o que aconteceu? Ele teve o registro indeferido, permaneceu no mandato, e daí o TRE cassou o mandato dele, o mandato, a eleição, anulou a eleição naquele município pelo TRE do Rio Grande do Sul. Ele ofereceu recurso especial conseguiu uma tutela para se manter no cargo até o julgamento completo do mérito. Isso há algum tempo, né, faz um ano e meio, ele conseguiu essa liminar para se manter no mandato. Nesse interim, o TRE realizou novas eleições. Decidimos em segundo grau, vamos tocar o barco e fazer novas eleições. Então eu costumava brincar com ele que ele, nessa situação, ele era prefeito da única cidade que tinha cadastro de reserva de prefeito. Que caso o caso dele fosse julgado ou ele perdesse, essa liminar fosse cassada, os efeitos dessa liminar fossem cassados, tirados, o que ia acontecer? Ia ter um prefeito já eleito esperando para entrar no mandato. Coisas do Brasil. Eu nunca tinha visto isso. Ao final do processo, ele acabou perdendo o mesmo caso, mas eu acho que nesse momento o TRE do Rio Grande do Sul se apressou, foi apressado demais em realizar uma eleição, ainda com processo pendente de julgamento e com o prefeito com liminar podendo permanecer no cargo. Coisas, eu não sei se vocês viram algum outro caso como esse, mas para mim esse caso me chamou muita atenção, caso de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, cidade pequena lá da Serra Gaúcha, não sei se alguém conhece aqui. Então, recurso à instância superior, prazo de 3 dias contados a partir da publicação da sentença em cartório, diário eletrônico ou edital quando o juiz eleitoral e da publicação do acórdão em sessão. Quando que publica o acórdão, Renato? Em segunda instância, na sessão. Ficar esperando lá receber intimação, você com certeza vai perder seu prazo. É muito dinâmico o direito eleitoral, imagina, eu que agradeço. Procedimentos, recursos cabíveis, eleição municipal, recurso nominado interposto perante o juiz eleitoral dirigido ao TRE. Eleições federais e estaduais, recurso ordinário, só muda a nomenclatura aí, gente, basicamente, quando questão versa sobre inelegibilidade, e recurso especial quando questão versa sobre condição de inelegibilidade, ambos interpostos perante o presidente do TRE e dirigido à Corte Superior. Eleições presidenciais, recurso extraordinário, dependendo da matéria, para o STF. Lembra que no caso do Lula, eles chegaram a protocolar o recurso extraordinário, porque o foro inicial já foi o TSE. Vamos lá? Pode continuar, vamos continuar sobre impugnação. Essa matéria da impugnação eu acho que é uma das mais importantes para a gente, que daí a gente faz RCED e AIME, que são todas as principais, passo um pouquinho para vocês dos recursos também. Mas essas daqui são as mais prementes e principalmente eu tenho certeza que são mais do dia a dia da maior parte de vocês, pelo menos. Bom, procedimento. Havendo recebimento do recurso, autos apresentados ao presidente no mesmo dia. O presidente distribuirá os autos ao relator e mandará abrir vistas ao representante do MP pelo prazo de 2 dias. Passados 2 dias, ainda sem manifestação, os autos seguem ao relator. O relator, independente da publicação em pauta, apresentará autos para julgamento em 3